Ole fula, fula invisio. Oh, 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 ole fula, fula invisio. Oh,
Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh, Ole Fula, Fula invisio. Oh,
Boa noite, telespectadores. Boa noite, seguidores do DD 123, o podcast que busca inspirar e educar os telespectadores, promovendo a criatividade, a inovação e cultura em Angola. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje, onde vamos abordar sobre a realidade da liderança feminina com a doutora Norberta Garcia. A doutora Norberta Garcia vai abordar todos os pontos sobre a realidade da liderança feminina. Então já sabes, fica até o final para saber mais sobre a realidade da liderança feminina sem máscara. Siga nossas páginas no Facebook, no TikTok, DD123, no YouTube, @podcast DD123. Quero agradecer a todos os parceiros que ajudam na produção do podcast DD123, Garra Music, que é uma empresa de montagem de som para qualquer tipo de atividade. Também temos nosso parceiro Mídia Coimbra, o parceiro que ajuda na produção do podcast DD123, que a cobertura do teu evento, casamento, aniversário, é só no Facebook Mídia Coimbra. Agradecer a Luna Makeup, uma parceira que trata do cabelo, da maquilhagem, da produção do podcast DD123. Você pode seguir, convida já a tua família a participar da live de hoje, porque hoje vamos falar sem filtro, sem tabu, sobre a realidade da liderança feminina com a doutora Norberta Garcia. Doutora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Haveria de chamar-te do meu Dina, mas não vou. Vou chamar-te do. Obrigada pelo convite, desde já. E está a ser um prazer ter essa conversa agradável ao teu lado, porque é sempre bom quando trocamos experiências, quando temos uma conversa agradável com pessoas que têm uma boa energia e têm sempre alguma coisa para ensinar-nos. Desde já agradecer aos telespectadores por assistirem-nos e façam perguntas. Estamos aqui para não debater, mas para nos conhecermos mais, e no âmbito disto, a informação que podemos trazer sempre com muito cuidado, veracidade e com o propósito de construirmos uma Angola melhor. Estou muito feliz. Eu também. A doutora aceitou nosso convite. Por que não aceitaria? É uma honra te receber no amiga. podcast DD123. Obrigada. Outras mulheres vão se levantando, aceitam também o convite do podcast DD123. Precisamos trazer mais mulheres para debater. Doutora, estamos muito felizes. Obrigada. Falando mais sobre a realidade da liderança feminina sem máscara. Doutora, aceito falar sem máscara, sem filtro, sem esconder nada. Olha, eu vim sem maquiagem propositadamente, não que te esteja a ofender, porque tu estás linda com maquiagem, mas pelo tema ser no âmbito de sem máscaras e sem filtros, e precisamos mostrar o que é de facto real e verdade, eu disse, não, eu vou sem qualquer filtro, é impossível, estamos live. Pode ser possível, mas nesse momento não estamos a usar nenhum filtro. A demonstrar a nossa imagem e a mensagem que queremos transmitir. Mas é para que as pessoas sintam a minha energia e sintam que o que eu haverei de dizer é do fundo do meu coração sempre. Eu acho que as nossas palavras, por terem tanta força, eu prezo muito por cada palavra que sai da minha boca. E quando falamos de sem máscara, estamos a falar de tudo aquilo que vem da nossa alma. Eu tenho muito cuidado e cautela com o que sai da minha boca, porque quando sai, é para sair com amor, é para sair com verdade, é para sair com sempre a vontade de melhorar, se for possível, o dia das pessoas e também o meu cotidiano. Tudo natural. Sempre. Porque liderar não é fácil. Não é. Liderar cansa. Liderar é desgastante. estressante. É sobre escolhas. O que é que tu queres para ti?
Achas que liderar, acreditas que liderar seja para todos, para todo mundo? Eu acho que não, porque para algumas pessoas, o que é liderar? É a primeira pergunta que devemos fazer, porque talvez o meu conceito de liderança não seja o teu e não seja de outras mulheres. Para algumas, o facto de educar os seus filhos, o facto de delegar uma rotina doméstica é o liderar para ela. Para outras, é sobre um cargo corporativo, é sobre uma posição em termos de destaque social. Para outras, pode ser palestrar, pode ser ministrar a palavra. Depende muito do que tu queres. É um conceito de legado, é um conceito de transformação de vidas, mas será que todas as mulheres pretendem liderar no conceito que as pessoas e a sociedade está habituada a ver? Porque para fora, exterior, na mentalidade de muita gente, ok, líder porque é empresária ou porque é chefe na instituição X ou Y. Não, eu tenho a visão de que não é bem assim. É muito relativo neste conceito. Porque ser mulher, por ser tão poderoso, acaba por ser também desgastante. E só o facto de, por exemplo, já seres mãe, só o facto de sustentares uma família, só o facto de gerares emprego, eu considero isso para mim liderança. Porque muita gente esquece que por trás de um título há uma pessoa, há uma mulher. Por trás da cadeira, do escritório, há uma mulher. Para a doutora, já começou mesmo a falar de liderança. Nos explica melhor o que é líder. Há uma mulher que tem sentimentos, que sofre, que tem dor, que quer ser cuidada. Ser líder é ter a responsabilidade de delegar tudo aquilo que está sob seu controle, mas também é sobre quando precisas de autocuidado, quando precisas de algum suporte. Às vezes é não ter o suporte que é esperado que tu tenhas, mas sim sobre carregar todas aquelas responsabilidades que te são incutidas, desde ao teu sucesso, à tua performance, à tua vida, os alcances que tu queres para ti. E infelizmente nós vivemos em uma sociedade que acaba por ser exigente, porque quando as mulheres não têm algum destaque a nível académico ou profissional, na maioria das vezes não têm o respeito devido que deveriam ter, e por esta razão algumas delas acabam por sentirem-se forçadas em prestar-se ou fazer os papéis que muitas das vezes nem é aquilo que elas querem. Eu já conversei com mulheres que o sonho delas é ser mãe e ficar dentro de casa a cuidar dos seus próprios filhos, cuidar da sua própria família, mas por ainda termos uma sociedade extremista e discriminatória neste âmbito, as mulheres sentem-se forçadas em eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. É importante sim, mas tu tens que fazer se tu queres de facto fazer. Eu quero ser enfermeira porque eu sinto que o meu dever é cuidar do próximo, é fazer o meu papel porque quando se trata de, por exemplo, no sistema de saúde, decidir ser um médico, decidir ser um enfermeiro, é uma profissão que carece que tu tenhas alma, que tu tenhas sentimento e que tu tenhas a amabilidade de ter empatia pelo próximo. E se tu és uma pessoa fria ou se tu não te identificas com aquilo que tu escolheste, acaba por ser um bocadinho complicado em conseguires fazer o teu papel com maior propriedade, com maior cuidado. Então, quando se trata de liderança, para mim, eu falo de mim neste momento, as escolhas e os alcances que eu quero para a minha vida não é o que muitas mulheres querem. Algumas, o facto de terem concluído o ensino médio ou o ensino universitário
e terem um emprego que sintam-se confortáveis e bens nesse emprego, muito bem nesse emprego, melhor dizendo, para elas é o suficiente. O facto de ajudarem novas gerações em termos de apoio financeiro, a entrada para algum ensino ou apoio para algum negócio, neste âmbito acaba por ser também o liderar para elas. E é o que eu disse, acaba muito por definir o que a pessoa se identifica, o que a pessoa quer. Esta é a minha opinião, novamente, concernente à liderança. Uma dona de casa não é considerada uma líder? Eu considero líder, e não sei se vocês tiveram domínio desta notícia, o príncipe dos Emirados Árabes Unidos destacou as mães, as donas de casa, como transformadoras de gerações, porque uma dona de lar tem total poder de modificar e transformar o mundo, porque é através da sua energia, poder interno, que tem a capacidade de transformar a mentalidade infantil para que se tornem adultos funcionais, crianças que tenham propósitos de cidadania. E eu considero, para mim, ser dona de casa, ser mãe, liderar uma família, a maior profissão da face da terra. Então, não tem nada acima disso. Mas nós não determinamos os estigmas que a sociedade nos impõe e não é bem assim que as outras pessoas pensam. A sociedade hoje só considera uma mulher líder quando está dentro de uma empresa, quando tem um negócio, porque as mulheres, eu sinto que as mulheres dentro de casa poderiam ser mais valorizadas como líder, porque elas conduzem, vou dizer assim, conduzem o filho, o futuro da manhã, conduzem os filhos, porque se não tiver uma boa mãe, uma boa esposa, a gerir bem a sua casa, acho que teria uma má liderança dentro de casa. Então, e como é que tu consegues ser uma boa mãe, uma boa esposa? Tu tens de ter uma excelente rede de apoio, tu tens de ter uma boa estrutura familiar. A família é o pilar sustentável da vida. E se os nossos pais, os nossos primos, os nossos familiares não nos apoiam, nós não conseguimos ter gestão emocional. Nenhuma mãe emocionalmente estruturada tem a capacidade de dar a melhor educação para os seus filhos. E tem outro fator, finanças. Por isso é que eu, em minhas palestras, faço questão de conversar com a juventude. Nós não podemos normalizar taxas de natalidade em condições precárias e de extrema vulnerabilidade. Não pode. Nós temos que nos capacitar, temos que criar condições para que as nossas crianças, as futuras gerações, nasçam em lares mais sustentáveis, mais equilibrados, mais propícios para que seja uma caminhada leve, sem muita pressão, porque às vezes os pais sentem-se frustrados porque querem dar mais para os seus próprios filhos e depois encontram essas limitações sociais e financeiras que nós vivemos e é muito complicado. A mãe sente-se frustrada, depois com o encargue de responsabilidades, educar, cozinhar. Se tu não tens uma rede de apoio, tens de trabalhar, tens que ir buscar o sustento, é impossível, tu não consegues dar conta de tudo. Ser mulher não é complicado, mas é o maior triunfo que cada uma de nós pode carregar. Em que momento percebeu que precisava de deixar de usar máscara para sobreviver socialmente? Quando eu tive a necessidade de tomar uma escolha, tomar uma decisão, e essa foi o que é que eu quero para mim, para onde vou e o que é que eu pretendo alcançar para a minha vida. E eu, principalmente após o nascimento do meu menino, Uau! que foi uma transformação total para a minha jornada de alta performance, eu tomei esta decisão de eu vou ser o que eu quiser ou achar que deva ser. Claro, é que eu só tenho o controle dos meus passos, só tenho o controle daquilo que é acessível para mim, mas eu não permitirei jamais que falácias, que opiniões abalem o que eu mereço viver
porque nós só temos uma vida. E eu tenho a certeza que se cada um de nós viver da melhor forma possível, seremos menos feridos, menos magoados, seríamos mais felizes. E é o propósito e a mensagem que eu tento levar sempre, principalmente para as mulheres, que elas têm que fazer as coisas por elas e não pelos outros. Muitas mulheres tentam se reinventar para poder agradar os outros, para poder agradar a sociedade. Não é fácil quando tu não te sentes autêntica ou quando não tens referências das melhores, porque a autenticidade cada vez mais é escasso na nossa sociedade. As pessoas acabam por ser ou por seguir um sistema robótico, né? Inspiram-se por pessoas que não devem inspirar-se, querem ser e ter vidas que não lhes cabem ter, e é muito complicado. Eu aprendi a não julgar, mas nós temos que... E muita gente não sabe o que é que quer, só sobrevive. Mas nós não podemos também questioná-las ou achar que elas devem saber o que é que de facto querem. Porque a estrutura social, o meio em sede do qual estão inseridas, muitas das vezes não permite com que tenham uma mentalidade mais extensiva. E por isso é que se nós vemos nas redes sociais, o meio, as amizades influenciam totalmente para o nosso percurso. E nós temos que fazer as melhores escolhas. Nós não escolhemos família, mas temos o poder de escolher as amizades, os relacionamentos. Temos que ser mais sábias e temos que ser menos emotivas. E falando do relacionamento, no relacionamento tem essa tendência de você poder se encaixar só para evitar atritos, só para evitar confusões. Então, eu tenho que criar uma personalidade que não é minha, só para conseguir sobreviver socialmente. Nem o homem nem a mulher deve criar uma nova personalidade para caber na vida de outrem. Eu digo sempre e converso sempre, principalmente com a juventude, que tu tens de te completar para que a outra pessoa te preencha. Tu não podes esperar que a outra pessoa te complete. Porque se tu não te amas o suficiente, tu não tens capacidade de amar o outro. E tu não podes esperar que o outro te ame da forma que tu nem sequer tens capacidade de te amar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: as pessoas têm que ter vida própria, para quando decidirem unificar as suas vidas, não haver atritos. Porque eu venho de uma cultura, de hábitos e costumes totalmente diferentes dos teus, e não podes achar ou pensar que haverá um encaixamento de imediato, por mais química e conexão romântica, sexual, espiritual que nós tenhamos. Então, as pessoas têm que ter vida própria, as pessoas têm que saber o que querem, as pessoas têm que ter ocupações, porque os relacionamentos são desgastantes, as relações são desgastantes. É só tu veres, nós não podemos estar com as nossas amizades sempre, é só tu vês no trabalho, nós temos que gerenciar as pessoas, porque é uma relação cotidiana, diária e é exaustivo. E quando se trata dos relacionamentos, as pessoas têm que ter a capacidade de os aspectos negativos serem moldados, mas tu tens que ter a tua identidade, tu tens que ser o que tu és, porque quando a pessoa vem para a tua vida, ela tem que permitir que tu sejas a melhor versão de tu mesma. Senão, que sentido faz? Qual é o sentido que faz? Se tu estás comigo é porque tu viste algo em mim que tu jamais viste noutra pessoa. Por que é que tu queres mudar para uma versão que não me pertence? Estamos a falar aqui de espiritualidade, estamos a falar aqui do meu ser, o que eu sou. Não faz sentido nenhum. Se eu não me enquadro para o que tu sentes confortável para a tua vida, é mais fácil tu procurares alguém que vai se enquadrar totalmente com a projeção que tu tens feito para a tua vida. Porque eu tenho a minha vida e tu tens a tua vida. E isso não é sobre uma mulher ser empoderada, é sobre posicionamento. Nós temos que aprender a nos posicionar. O homem, a mulher. Isso serve para ambos os sexos. Essa é a minha visão perante os relacionamentos. O homem sente quando a mulher está se posicionando, está a lhe mandar.
também quer ser Culturalmente, líder. infelizmente, culturalmente, nós temos essa mentalidade e é algo que não é tão fácil ser desburocratizado de dia para a noite. Temos que ter muita calma. Por isso é que eu digo que ser feminista não é competir com os homens, é termos espaço social, é demonstrarmos que temos voz, merecemos ser ouvidas e nós somos essas mulheres que transformamos sociedades, mas que nós temos os nossos gostos, temos os nossos valores, temos os nossos hábitos e costumes e vocês precisam saber conviver com isso. Ser feminista é isso. A sociedade angolana prepara a mulher para liderar ou apenas para suportar? Não prepara para liderar. Eu falo por experiência própria, porque a própria mulher sente-se intimidada quando a mulher tem exagerado amor próprio, que eu acho que isso é muito bom, é muito positivo, porque se a do meu Dina ama-se o suficiente, não me vai afetar, porque eu amo-me também o suficiente. E eu não posso ter aqui uma troca sinergética de me sentir desconfortável ou achar que a do é muito achada. Não, ela só ama-se. E é bonito tu te amares, porque ninguém te vai amar com a mesma intensidade que tu mesma te amas. E a sociedade, quando vê uma mulher bem posicionada, financeiramente estruturada, inteligente, que sabe o que quer, que não precisa de direção, porque é uma mulher autônoma, autodidata, nós não estamos preparados para aceitar, receber e lidar com este tipo de É uma mulheres. ameaça. Torna-se uma ameaça, mas é o que eu digo, as mulheres têm que ser sábias e não podem inibir-se de prestar a esses papéis, porque é bonito, nós temos que ter mulheres mais líderes. Exatamente. O meu papel e propósito nas palestras é que motive cada vez mais as mulheres e leve-as emocionalmente e demonstrar que o espaço angolano precisa de mulheres líderes. Quero ver mulheres cada vez mais preparadas academicamente, tecnicamente, profissionalmente, empresarialmente. E vamos sim ser líderes, gostem ou não, vão ter que saber lidar com isso. Vamos evadir. Não tem como. Porque tem que saber, tipo, a Bíblia, o que é passado é passado. Se ontem as mães só tratavam de casa, do marido, hoje... Podemos fazer isso, eu gosto de cuidar Sim. da minha casa. Mas Eu gosto antes de as mães só cozinhar, se Mas prendiam eu não me dentro. prendo aí. Eu tenho uma rede de apoio e é importante que trabalhemos para termos a rede de apoio. Finais de semana, quando temos tempo, vamos sim nos permitir cuidar da nossa família, de nós mesmas. Mas nós temos que ser profissionalmente aptas para entrar para o mercado angolano, porque cada vez mais o nosso mercado está competitivo, está desafiador e temos que estar preparadas. Temos que estar preparados para tudo. Sim. Uma mulher líder também, uma mulher líder de uma empresa também dá conta do recado de casa. Sim, há pessoas que não gostam de trabalhos domésticos Sim. e nós temos que saber respeitar e julgar menos, porque tem pessoas que cresceram a ser praticamente escravizadas e têm traumas. Precisam ser curados esses traumas, mas tem pessoas que cresceram a vida toda a lavar a louça, arrumar a casa e hoje permitem-se ter uma governanta, uma ajudante, e não fazem questão de fazer, e tem toda a razão. Eu já passei a minha vida toda a cuidar de casa, então eu quero me permitir ter outras experiências, desde que não sejam essas, e não julgar porque é preguiçosa, porque não sabe. Não, cada história é uma história. Nós temos formas de vida, estilos de vida totalmente diferentes. E eu gosto de fazer bolo, cozinhar, eu gosto de bater o meu funge, não perco a meu calulu, carne seca. Mesmo quando estava grávida, um dia antes de ter o meu filho, bati o meu funge. Quer dizer, mas eu gosto, mas eu não vivo disso. Eu passo mais tempo fora de casa que dentro de casa. Então eu permito-me, quando estou dentro de casa, poder fazer alguns mimos para mim, para a minha família, mas é sobre isso, né? É sobre isso. A doutora Garcia é palestrante, é empresária, mas não deixa de bater um bom funge. Não, jamais. Estamos aqui, Facebook, já começamos as perguntas, doutora. Estão atentos. Bem atentos. É possível lá. Nossa seguidora de luxo, Dina Maria, está sempre, todas as lives, sempre a acompanhar. Olá, Dina Maria, beijinhos. Ela pergunta, é possível alguém que não tem amor próprio
ser um bom líder? É impossível. É assim, não é impossível, mas é difícil. É difícil, porque para ser líder, para atingir algumas posições de maior destaque, tu tens que ter ambições. E tu só tens ambições se tu projetas-te. Tu tens de te projetar. Tu, para te projetares, tu tens de te amar. Tu queres isso, eu quero isso, eu desejo isso, eu quero almejar isso. Então, para ser líder, Tem que ter amor, tem que ter amor próprio, tem que ignorar e bloquear os ouvidos para as opiniões externas, porque cada vez mais, quanto mais cresces, mais negatividade circula-te. Tu tens de te blindar. Então, não é muito conectado à falta de amor próprio com liderança. É sobre escolhas. É a mesma coisa que teres um salão de beleza e mesmo que as tuas amigas ou pessoas próximas a ti não frequentarem o teu negócio, tu vais desistir? Não. Tu vais ver um outro nicho de clientes para que frequentem o teu negócio e assim consegues dar seguimento ao teu negócio. E a grande prova que nós temos é que as pessoas de fora dão-nos mais suporte do que as pessoas que a gente espera ou esperava que nos dariam suporte. Nós temos essa experiência em todas as classes sociais, em todos os meios. E mesmo assim não estamos a desistir e nem iremos. Nunca desistir. Jamais. Não, Não é não é opção. opção. Não é opção. Falando de desistir, quantas mulheres vivem em função da aceitação e não da própria identidade? Em Angola, eu posso considerar 90%. Em Angola, 90%. É agora que está a haver o maior movimento do despertar, não só no lado religioso, mas também em outros fóruns. Sim, As sim. mulheres estão a começar a despertar agora. Desde a nossa geração tem feito um excelente trabalho. Algumas pessoas da geração passada decidiram também juntar-se a esse movimento, claro que estar casada ou não estar casada não implica, mas é sobre respeito, é sobre sermos ouvidas, como já havia dito, mas a maioria das pessoas ainda precisamos fazer um melhor trabalho de sensibilização, de Até boa consciência, aceitação. aceitação. E outra coisa que acaba por arruinar muito a nossa performance socialmente são as invejas, é a nossa falta de preparo espiritual e emocional. Quando vemos outras mulheres a brilhar, nós não temos a capacidade ainda de lidar melhor, com maior normalidade com isso. E acabamos por nos sentir, como havias dito, intimidadas, inferiorizadas, e não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Temos que nos puxar mais, temos que apostar mais nas mulheres, nos respeitar mais, ter mais empatia, ou termos mais empatia umas com as outras. E é um trabalho emocional, é um trabalho racional, é um trabalho psicológico, espiritual também. Às vezes as pessoas que nós achamos que podem fazer cada vez mais esse trabalho e têm melhor preparo são as pessoas mais despreparadas. É como tudo, temos médicos bons, médicos maus. Técnicos bons, técnicos maus. Pastores bons, pastores maus. Então, nós não gerimos caráter, é sobre caráter. Também a força da família, por ser uma mulher, quando se levanta, tem aquela voz já enfraquecer, não vais conseguir. Então ela tem que esconder a sua própria identidade para poder ser aceite, primeiro no meio familiar, dizer que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não deu certo, vou tentar, só para ser aceite. A tua família pode ser o teu maior suporte ou a tua maior ruína. Nem todo mundo tem a mesma sorte a nível de estrutura familiar. Eu falo isso por experiência. Algumas pessoas têm a sorte de ter suporte familiar e outras não. E se tu não tens o suporte familiar, onde é que vais buscar essa força? É complicado. A tua amiga é aquele que não quer te ver crescer. As amizades principalmente, porque existem pessoas que querem nos ver bem e não melhor do que elas. Sentem-se melhor quando estamos no mesmo nível de estagnação. Eu não lido com pessoas assim, eu não consigo, porque eu permito-me sempre evoluir, sempre.
eu gosto muito de ler, eu gosto de aprender com outras pessoas. Eu sou uma mulher que cada vez mais tento buscar a melhor versão de mim mesma. Eu quero mulheres dessa forma, que vivem dessa maneira, que pensam dessa maneira do meu lado. Se tu não fazes metade do que eu procuro fazer cotidianamente para a minha vida, que tipo de conversa, que tipo de conexão eu vou conseguir ter contigo? Não estamos a falar a nível profissional ou falamos sobre história, geopolítica. Não, não é isso. É mesmo porque hoje as amizades são sobre troca, né? Não estou a falar de questão de finanças, mas estou a falar de eu Agregar. tenho que te agregar qualquer Sim. coisa e tu tens que agregar alguma Agregar, coisa para a minha vida. exatamente. E o que tu vies a agregar na minha vida, nesse nível social que eu hoje encontro-me, espiritual, emocional, tem que ser algo muito bom. Ou tens que ser uma pessoa de áurea muito leve, energeticamente boa, que falemos de projetos bons, transformação de vidas. Tem que ser algo muito impactante, muito positivo. E Ser positiva. sempre temos que procurar, mesmo quando nós não conseguimos ter com tanta falta de apoio, suporte, por mais que nos blindemos, nós não temos controle, né? Nós não podemos agradar a gregos e a troianos. Tem pessoas que gostam de te ver no teu podcast, tem pessoas que não, Não, que sim. falam. Vais desistir de fazer o teu podcast porque as pessoas falam. Nunca. Nós gostamos. Então, tu vais continuar por nós. E nós temos que aprender uma coisa, nós temos que nos focar mais nas coisas boas. Porque é que quando as pessoas vêm com opiniões negativas, nós acabamos por nos magoar e nos murmurar, porque isso. Não, vamos focar na Norberta que disse, tu estás linda. Não tens que pensar e dar abertura para o teu campo magnético de que aquela pessoa que disse estás feia é a tua preocupação, não. Tu estás a gastar energia com essa pessoa. Estás a permitir que essa pessoa tenha controle sobre ti. E o que deve ter controle na nossa vida são sempre as coisas positivas. Relacionamentos, amizades, mesmo até família. Se não está a dar, afasta-te. As pessoas crescem, está na Bíblia. Grandes nomes bíblicos cresceram quando afastaram-se do seu familiar. E assim delegaram multidões e transformaram o mundo. E às vezes é melhor a falta de acesso para que nos respeitem mais, porque o acesso permite o desrespeito. E essa semana eu falava sobre o poder da resistência. Aonde? E é muito na igreja. Ok? E é muito importante uma líder saber sobre o poder da resistência. Se você não resistir, ninguém vai perceber que você é forte. Ninguém vai perceber que você consegue. Se você desistir, ninguém vai perceber o poder de Deus que tem a tua vida. Se você desistir, ninguém vai perceber que afinal você adora um Deus que pode todas as coisas. Então eu acho que uma boa líder tem que caminhar com o poder da resistência. Resiliência contínua. Exato. Podemos cair, mas temos que levantar. O chão não é opção. Não é opção, não é Não. opção. Vamos aqui no nosso Facebook, não é opção deixar as mensagens assim. Suzanete de Carvalho, seja bem-vinda. Suzanete pergunta, diz, é bem verdade que para o desenvolvimento da empresa não depende simplesmente da dona da empresa, mas também dos trabalhadores. Eu quero saber como disciplinar os trabalhadores para se indagar no sucesso da empresa. Nós temos que aprender uma coisa. Os angolanos, por natureza, são muito simpáticos e muito tolerantes. E às vezes queremos fazer com que as pessoas que prestam-nos serviços façam parte como se fossem família. Em estruturas externas, falo Ásia, Europa, América, cada vez mais nós consideramos esses povos, olha, são muito frios, são muito calculistas. Não. É uma questão de estratégia, é uma questão de crescimento mesmo empresarial. É mais fácil alguém que presta-te um serviço, algum cliente, ser teu amigo, do que alguém que tem acesso direto a ti, ajudar o teu progresso empresarial. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós não podemos ter conversas íntimas e permitir que os nossos trabalhadores façam parte da nossa rotina
pessoal e individual. Nós às vezes achamos que as pessoas que trabalham conosco devem saber sobre os nossos problemas, devem aperceber-se das nossas instabilidades emocionais. Nós temos que aprender uma coisa: isso é uma empresa. A partir do momento que eu tiver a pôr os meus pés para dentro dessa sala, todos os problemas ficam lá fora e vamos nos tratar com muita educação, mas com muito profissionalismo. Nós temos que aprender a não misturar as coisas e a não criar expectativas com as pessoas que prestam os serviços. Não pode. Está aqui, faz o trabalho, é remunerado, vai para a vida dele. Não. Algumas pessoas têm muito apego emocional e porque é boa. Nem toda pessoa que é boa merece ser amiga. Nem toda pessoa que é boa merece ter acesso direto à nossa Tanta vida. abertura. Tu dás abertura, tu não te posicionas como deves te posicionar, porque quando tu és meu amigo, eu não tenho a exigência, o grau de exigência de exigir muito por ti, porque depois tu vais achar que estás a ser ingrata, a Norberta está a ser ingrata, eu Muito até sou amiga arrogante. dela, eu lhe apoio nisso. Está a ver? Os campos já foram totalmente embrulhados. Tu passaste a ter um papel de amiga e não de prestadora ou de trabalhadora. Saímos juntas, bebemos juntas, estamos sempre em risadas e a abordar sobre temas que não são totalmente profissionais. Quando eu venho exigir-te que tu trabalhes com esta performance e com este profissionalismo, tu sentes totalmente indignado e atacado porque, não, até sou amiga dela. Por quê? Porque as pessoas depois criam expectativas e acham que já não devem entregar como deveriam entregar. Por isso é que eu digo que quando é para trabalhar, vamos trabalhar, não vamos misturar mesmo as coisas. Arranja as tuas amigas de fora, de que não tem serviço. nada a ver com o que tu estás a projetar para ti, para o teu crescimento. As pessoas que trabalham contigo só falam sobre o trabalho, com muita calma, não desrespeitando, porque às vezes as pessoas que menos esperamos são as pessoas que nos ajudam. Ou estamos em cima, ou estamos em baixo. Vamos sempre ser humildes, mas não vamos permitir nos estendermos com as pessoas. Isso serve mesmo para quem quer criar empresas, quem quer projetar a sua imagem, quem quer trabalhar com diversas coisas. E é o que eu já falei, tu crias um negócio, as pessoas que te vão comprar não são as pessoas que são próximas a ti, são pessoas de fora. Então, mesmo até para clientes, trate-os com educação, são teus clientes, mas não são teus amigos. E temos que deixar de criar expectativas. Porque até mesmo quando alguém está a trabalhar com família, acho que também É horrível, eu não aconselho. As pessoas têm sorte. Não, mas a tua sorte não é a minha. Eu não trabalho com família. Eu vou te ajudar Experiência. para que cresças em Sou- outro fórum, mas eu não vou trabalhar com família. a doutora tem que contar essa experiência, porque eu disse logo na primeira, é horrível. Não, porque A família não já- separa? a- Não sabe? nós Não sabe. nós não temos esse preparo. Nós não temos esse preparo. E depois, principalmente se for uma tia mais velha, um tio mais velho, Como é que Epá, eu vou me dirigir? como é que tu vais te dirigir? Só Como dizer é que tu tia, que vais? não. Não, é muito complicado, é muito complexo. É um Esta treinamento. relação não é treinamento Se e eu não posiciona- quero gastar a minha energia a consertar o incontrolável, porque isso não tens controle disso, não vais ter, é impossível. E depois é reunião familiar, porque tu falaste assim com a tua tia ou a tua... Aconteceu na empresa, Não. foi Aquilo terminar, Aquilo vai é proliferar. chamar-te, mas aí é tua líder, tua patroa. Não, Por isso Ela que é melhor menor não de misturar. mim. Não, vá buscar pessoas neutras, pessoas de fora, que não tens nenhuma conexão, nenhum contacto, vais trabalhar melhor, vais crescer. E quem sabe dentro disso surja uma amizade, sempre com a perspectiva profissional, mas é bem mais fácil de dirigir e gerenciar as coisas. é difícil. Eu não me meto nisso. Se querem fazer, fiquem à vontade, mas eu tenho a certeza que se vão arrepender. Aldido, Absoluta. pensa bem. Não, é para esquecer. Pensa bem. Isso não é assunto. E depois, tipo, ela controla quanto é que entrou na empresa. Só me paga isso. Depois começa a controlar as finanças, depois começa a falar na família que a empresa está a fazer esse Está a valor fazer todo. dinheiro, ela Epá, vem aqui. vai. Contribuição do pedido só está a dar 100 mil, mas afinal a empresa... Depois os tios começam a ligar, afinal, estão a começar a fazer dinheiro. Como é? Também estamos com essa situação, ajuda. Tu não vais crescer.
Não vai. Família, se facilitam então. Não. Tem que facilitar. Tem que ter Vamos mesmo só ficar nos treinamento, almoços doutora. de sábado. Não, tem que ter Quando treinamento precisares de um também. apoio, eu dou. Não, vamos começar Tem que a ter esse trabalhar treinamento. Vamos começar a trabalhar nesse sentido. Na família. Vamos começar. Tem umas perguntas no Facebook. Como uma líder deve se posicionar para que os problemas emocionais não abrangem o seu profissionalismo? Já está barato. A gestão emocional é um trabalho individual e espiritual. Então, isso é um trabalho, não é feito em coletividade. É tu te escolheres, tu te amares, tu tomares uma decisão, porque o nível de estresse desencadeia problemas graves de saúde mental, saúde física, psicológica, e tu tens de decidir o que é que eu quero para mim. Será que este problema vale a pena, este desgaste todo? Quando tu já és mãe, tens um filho doente, ou estás com um problema de saúde, não é fácil. Por isso é que eu reitero sempre a rede de apoio. É importante termos suporte financeiro, emocional. Se trabalhas, é bom, tens uma fonte de renda. Se estás doente, vais para o hospital. Quer dizer, porque muitos problemas que nós temos é mesmo falta de dinheiro. A nível social. Muitos temos é sobre isso. Se não é relacionamento, são problemas financeiros. Se não é problemas financeiros, são problemas emocionais. Que dentro desses problemas emocionais é como vives dentro de casa, as más relações que tem, o próprio relacionamento, tu sabes que desgasta muito as mulheres. 80% das mulheres, quando vão trabalhar e estão mal dispostas, isso não é sobre não conseguirem gerenciar a educação dos filhos, são os relacionamentos. Desgasta muito. Outra percentagem é sobre não ter a capacidade de suprir todas as suas despesas financeiras. Como é que vamos arranjar essa situação? Como é que conseguimos? É complicado. Eu não posso falar para todas as mulheres, nem por todas as mulheres, porque a minha experiência de vida, as minhas condições, não são as condições da experiência de vida de outras mulheres. Eu vou falar por mim. Eu, quando tenho problemas emocionais, a partir do momento que eu vou para um lugar, eu sorrio. Quanto mais feliz estou, mais problemas tenho. É a forma que eu encontrei de espantar absolutamente tudo. Ninguém tem a culpa dos problemas que eu estou a viver. Eu faço os possíveis de não passar a minha energia, por mais pesada que esteja para as outras pessoas, porque existem mulheres, homens, que quando têm problemas todo mundo tem que se aperceber e todo mundo tem que viver. Ninguém é obrigado a viver os teus problemas. É a tua vida, não é a minha vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Temos que ter sensibilidade. Eu, quando identifico, hoje, por exemplo, enquanto estava a trabalhar, eu vi uma colega que estava a falar sozinha. Vai falar sozinha. Isso é um desgaste emocional gigante. Quer dizer, já está mesmo. Ela está mal. Eu falei com ela, eu disse, calma, vai ficar tudo bem. Estamos todas a viver isso. Ela disse, obrigada. Só precisava dessa palavra de conforto. É sobre ter empatia. Eu tenho muita empatia com as mulheres. Eu sinto, meço a energia. Tem pessoas que não permitem esse nível de acesso, comentários, acham-te invasiva. Então eu tenho também esse cuidado. Mas eu hoje identifiquei um caso idêntico e alguém que ainda assim, com esse desgaste todo, foi trabalhar, está na luta. É de louvar, é de valorizar, mas estamos todas com problemas emocionais e só temos uma opção: cair ou levantar. Eu escolho estar sempre de pé. Eu até tenho um slogan: plena e intacta sempre. Por mais arrasada que eu esteja, eu estarei sempre de pé, sempre plena, sempre educadas, sempre com muita calma, porque não é bom quando perdemos a razão, né? Tem vezes que perdemos discussões, perdemos argumentos, porque temos os nossos problemas e depois, eu estou com essa situação, mas não te dava direito de desrespeitar essa pessoa porque estás a viver essa situação. Isso é um problema teu, a pessoa não tem nada a ver com isso. É sobre, temos mesmo que ter a capacidade de gerenciar as nossas emoções. E quando é oportuno, procurar a melhor ajuda possível.
Nem sempre as nossas amigas são as melhores opções para desabafarmos. Eu tenho uma experiência vasta quanto a isso. Não é porque a minha experiência é a vossa ou será das outras meninas, mas eu consulto-me com terapeutas que não têm nenhum tipo de relação com a minha familiaridade, o meu estilo de vida. São pessoas muito neutras, especialistas, que conseguem, apoiar-me e dar-me o melhor suporte para que eu, sempre que tiver a sentir-me cabisbaixa, gosto muito dessa palavra, consiga recuperar a minha autoestima, porque nem sempre conseguiremos nos manter aqui. É impossível. É sobre altos e baixos, né? E a vida é mesmo isso. Ou estamos em cima, mas estamos em baixo, ou estamos em cima, a tempestade, a abundância. Não vamos ser felizes, mas nós temos que procurar ter paz de espírito. Com problemas ou sem. Mas estressar por quê? É um problema. Não dá para resolver? Fica calma. Dá para resolver? Fica calma. O estresse não é opção. Não é opção. Porque tu vais te estressar, vais trazer mais problemas, vais resolver o quê? Não vais complicar as coisas. Então vamos começar a ter mais calma, as coisas depois fluem e acabamos sempre por ver uma solução. A única coisa que não tem opção e solução é a morte. Mas enquanto não tivermos isso, tem sempre uma porta no final do túnel. Sim, porque as mulheres têm que perceber, é líder, mas tem que dar oportunidade de se abrir. Tem que ter terapias, é importante. Com as pessoas certas. Com as pessoas certas. Tem pessoas que a gente desabafa, depois põe os nossos, exterioriza os nossos problemas e acaba por ser um perigo. Porque eu não quero a minha vida exposta em esta pública. Eu não faço questão. Por quê? Quando tu tens e passas a ter o papel de vítima, o vitimismo, e estás sempre a lamentar, não podemos fazer isso, não é bom. Não é bom porque o teu campo energético está de frequência muito reduzida e elevada. Então, quando tu acabas por estar sempre a te vitimizar, tu atrais cada vez mais coisas negativas para a tua vida. E não é bom que as pessoas estejam sempre aí, porque as pessoas gostam disso. As pessoas gostam disso. Então, às vezes é um bocadinho melhor quando espantamos o inimigo. Vamos sim, com muita racionalidade, gerenciar os nossos problemas com as pessoas certas. Existem amigas que de facto são amigas, mas às vezes sozinha, com um especialista, uma boa leitura, ou música, ocupar-te, dança. ou às vezes também valorizamos a solitude e o silêncio. Nós estamos sempre, se não é música, é televisão, se não é televisão, é a família, alguém a falar. Às vezes também, eu às vezes o que é que eu faço? Eu vou para o mar, não ouço música, não faço nada, desligo-me. Fico só a observar o mar e a pensar. Às vezes é bom. Às vezes é bom. É muito bom. E temos ideias mais claras e conseguimos fazer uma melhor reflexão dos nossos problemas e as situações que vivemos. E temos só que ter calma, tranquilidade e buscar sempre a paz de espírito. Isso é negociável. Bem, quantas mulheres escondem o próprio potencial para não intimidar os outros? Muitas. E o meu trabalho social, a nível de conscientização e transformação feminina, porque eu considero-me, eu digo sempre, eu até nem gosto que me chamem palestrante, eu não sou coach, eu não sou mentora, não, eu sou catalisadora de evolução feminina, porque o meu papel na Terra, no mundo, é transformar a mentalidade feminina para o bem, para o positivo, para o gigante, para o impacto. E existem muitas mulheres que sentem-se inibidas, que sentem-se confortáveis em estar na estagnação. Eu não gosto, eu não consigo. Tu consegues, tu podes. Eu consigo ver e identificar uma líder. Por que é que tu não vês a mesma coisa que eu estou a ver? Porque tu ainda não te olhaste no espelho o suficiente para ver, uau, eu só sinto tudo isso que a doutora me está a dizer. Só que eu ainda não despertei. Então, o projeto aqui é despertar as mulheres cada vez mais, as novas gerações. E quem se permitir fazer parte dessa jornada, estamos aqui sempre. Eu carrego assim, eu digo sempre, acho que a doutora vai ver alguns vídeos, não precisa ser grande para começar.
mas precisa começar para ser grande. Precisamos começar, é só começar. Eu não quero ser grande, porque se eu for grande, eu não tenho percurso. Se eu não tenho percurso, eu não Ok. tenho história. Eu tenho que ter história. Tem que ter história. Por isso é que nós Tua marca. nascemos, Sim. crescemos, desenvolvemos, adolescência, idade adulta, velhice. É um percurso. E nós não podemos saber tudo. Nós vamos caminhar, cair, levantar, aprender. Existem pessoas que vêm fazer parte da nossa vida para que tenhamos experiências inesquecíveis, outras para nos trazer lições. E é o percurso da vida. Também serve para o livro não estar vazio. Vai notando, vai preenchendo a pessoa que passou. É tudo um aprendizado. A vida é uma escola. A verdadeira escola é a vida. São as experiências boas e más. Algumas pessoas não aprendem, têm a cabeça oca, mas também vamos fazer esse trabalho. Vamos É fazer. verdade. Estamos aqui. Você pode nos seguir também a partir do YouTube. @podcast DD123. No TikTok DD123. Você que quer fazer parte, quer ser parceiro do DD123, é só enviar uma mensagem no nosso WhatsApp ou ligar para o 954 25 16 01. Quer fazer publicidade, tem uma empresa, não quer fazer publicidade da minha empresa, é só deixar mensagem no nosso WhatsApp. Estamos aqui a falar sobre a realidade da liderança feminina sem máscara. Doutora, continuando a nossa conversa, como lidar equipas sem perder sensibilidade humana? Liderar uma equipa sem perder a sensibilidade humana. É o que eu havia respondido basicamente o que eu havia respondido na pergunta anterior. É sobre projetares para onde tu queres chegar a nível de crescimento, o que for, o que tu estiveres a trabalhar e tomar uma decisão, desde a colocação da equipa, escolher cuidadosamente as pessoas que vais expor. É importante termos pessoas que entreguem resultados. Isso eu não vou deixar de pôr alguém que me trouxe um currículo e tem a capacidade de dar um gigante passo na minha empresa porque a minha prima quer emprego. Eu não trabalho dessa forma. Eu sou empresária e eu prezo por resultados. Então, para mim, eu quero os melhores do meu lado. Eu vou sempre apoiar nos melhores. Por isso é que eu digo, temos mesmo que nos capacitar, porque o mundo, a vida exige competição, exige entrega, exige qualidade de trabalho, de serviços. Por isso é que eu falo muito com as mulheres. Vamos estudar, vamos ler, vamos nos informar. Temos que ter domínio de algumas coisas. E quando tu abres uma empresa, tu não abres para fechar. Tu abres porque tu queres alcançar ou um nicho de clientes ou lucrar. E para isso, tens que fazer uma boa estratégia de marketing, por exemplo. Tens que ver o nicho de clientes que tu queres alcançar, os resultados, fazer deadlines. Quando eu digo deadlines, são metas, né? Estamos agora em maio até setembro. Para onde é que nós iremos como empresa? Quais são os passos que daremos? Quem são as pessoas que vão dar passos potenciais para que cheguemos a essas metas. Por isso é que é importante ser uma boa coordenadora, delegar equipas. Líder não é só chegar num lugar e mandar, não, é fazer acontecer. E quando falamos em fazer acontecer, é pôr a mão na massa, estar aí com a equipa, ensinar, projetar. É as pessoas, mesmo que não façam parte da tua empresa, amanhã saiam da tua empresa e digam, uau, eu aprendi a trabalhar com a Domeldina, ela ensinou-me isso. Eu aprendi essa experiência e eu daí consegui ter uma melhor visão e maior visão de como projetar a minha própria jornada. Então... Porque tem muitas mulheres que são líderes, querem resultado, mas não ensinam, não metem a mão, não colocam a mão na massa. Porque quer as pessoas aí estagnadas, quer controlar as pessoas. Eu não trabalho dessa forma. Eu digo, todas as pessoas que estão na minha vida, todas, têm uma data determinada de daí estar. Todas. Tu não tens que ficar na minha vida para sempre, nem eu quero. Tu estás aqui de passagem para
trazer uma experiência boa, se possível. Se não for boa, fechamos bem as coisas, as relações e cada um vai para a sua vida. Tem sempre pessoas aí dispostas para nos trazer do melhor, mas é sempre com o que é que vens para agregar, o que de bom estás a trazer, e quando chegar à altura e sentires que não é o momento e precisas alcançar e fazer outras coisas para ti, venha à conversa. Eu sou esse tipo de líder, sou muito comunicativa. Eu gosto de falar e gosto de ouvir e gosto de concluir as conversas. Tem pessoas que não têm a capacidade de conclusão de conversas. E quando concluímos positivamente, é bom, é sinal de respeito, é sinal de liderança, é sinal de conexão. E as pessoas têm que estar bem conectadas, têm que estar bem linkadas para que as relações sejam leves. As relações, mesmo até profissionais, têm que ser leves. E eu prezo muito por isso. Outras perdem aquela empatia, ser mais humana, porque quem manda aqui... Quando é para pôr o pé, temos que pôr o pé. Não podemos misturar as coisas, porque Não intimida a equipe. tu não podes intimidar, mas tu tens que ter cuidado em... Por isso é que eu digo, não vamos misturar. Tu sabes que o teu papel aqui é trabalhar, trabalha. Mas quando as coisas não estiverem bem, eu te vou chamar a atenção. Olha, eu espero de ti isso, independentemente de estás a passar por esses problemas. Por exemplo, nós temos o hábito de os trabalhadores faltarem muito. Tem situações recorrentes que a gente vai tolerar. Mas quando tu começas a ver que está-se a tornar uma rotina excessiva, eu tenho que pôr o pé. Não. Isso não é casa da mãe Joana. Tu estás aqui para trabalhar. O que é que está-se a passar? O que é que tu não estás a ver? O que é que está-se a passar? Se começa a ser recorrente depois, eu perco. Eu não posso perder. Ninguém quer perder. Então é tomar uma decisão. Ou tu mudas, ou vemos uma outra solução, ou então eu prefiro que, de agora adiante, tu des outros passos na tua vida. E é que sobre conversa, nós temos que conversar com as pessoas. Eu estou a me referir em pequenas empresas e grandes negócios. Não estou a falar de grandes empresas. Grandes empresas não é o chefe e o trabalhador que tem contato direto. Ele vai logo para o RH, né? Recursos humanos trata disso. Tem os recursos humanos, tem a área jurídica, tem a área financeira. Eu estou a falar de pequenas empresas, que um salão, uma roulotte, uma boutique, quer dizer, é sempre o contato direto do dono com o trabalhador. E às vezes são pessoas que querem muito emprego, decepcionam-nos. A gente também dá alguma abertura, tem alguma flexibilidade, mas nem sempre somos correspondidos com a forma esperada. Na ótica da doutora, as mulheres lideram por propósito ou por necessidade de aprovação? Agora estão a começar a fazer com Propósito? algumas, mas temos outras também, é uma questão da aprovação. Tem muita gente que fala, mas Que fala eu à toa. posso. Não, mas fala à toa. Tem muita gente que fala à toa. Não tem experiência de nada. Eu não posso ensinar sobre dinheiro se eu não tenho dinheiro. Mas o currículo é assim, bem Não, bonito. não é. É um guião. É só um guião que estão aí a falar e a mostrar. Quer aparecer, ok, ninguém vai julgar, né? Cada um faz e projeta a sua vida como acha de melhor, mas eu não permito às pessoas verem conteúdo sobre finanças de pessoas que não têm dinheiro. É uma abominação isso. Basta ter já iPhone 17, Tu não vai tens filmar. dinheiro. Nem eu tenho 17. E olha que eu posso comprar o 17. Então não é sobre Não é ter, sobre é sobre ter, ser. ser. Nós temos que ser pessoas que vivam as experiências e consigam trazer as reais experiências para a transformação e moldar as sociedades. Doutora Riane, por favor, ponha-se essa parte aqui. Não é sobre ter, Não é sobre ter, nunca será, é sobre ser. é sobre ser. Quantidade nunca foi qualidade e nunca será. Oh, isso merece uma salva de palmas. Muitas Yeah. mulheres. Olha, estás a atrasar as palmas. Muitas mulheres precisam ouvir isso, porque pensam que é ter um iPhone 17, quando abre mais de É inauguração. muito superficial, porque eu prefiro que tu tenhas uma casa, eu prefiro que tu tenhas um carro, eu prefiro que tu tenhas desemprego, ou tenhas um lugar que paga-te, ou tenhas um negócio que empregues as pessoas.
E depois disso, podes sim te permitir a ter alguns luxos, mas tu tens de ter uma estrutura, tens de ter condições de vida para conseguirmos olhar e identificar alguns artigos de luxo que algumas pessoas, eu considero os telefones superficiais. Eu vou te ser sincero, eu nunca comprei um telefone na minha vida. Só ofereceram-me. E recebo. Tá a dar um presente, vais receber. Normalmente. Mas eu não vou gastar mais de 1 milhão de kwanzas para comprar um telefone. Isso não existe. Eu tenho um filho para sustentar, eu tenho trabalhadores para pagar salário. Eu não vou fazer isso, porque eu não vivo da aparência. Eu não tenho a necessidade de provar nada para ninguém. E quando tu vives dessa forma, tens paz de espírito. Tempo integral. Porque eu não preciso vos mostrar que tenho um iPhone para parecer rica. Quem tem dinheiro não fala nada. As pessoas vêm e sabem. Então as pessoas têm mesmo que aprender isso. Aprenda. Sim. Uma Nossa. coisa é ter condições de vida e não passares fome. Outra coisa é Exatamente. teres dinheiro. Existem alguns artigos que se não te foi ofertado, não te sacrifiques. 1 milhão de kwanzas que poderias Abre investir, mais. podias fazer tanta coisa. E depois de gerar outros lucros, outras fontes de renda dentro desse valor, aí sim, talvez, ok, vamos mimar, porque é que nem o sonho. Ok, não vamos respeitar o sonho. Há pessoas que o sonho é ter uma bolsa cara, outras um carro, outras um telefone, mas eu acho que primeiro temos que ver as condições que nós vivemos, não é ter um telefone E as para... prioridades. As prioridades, é só prioridades. Depois no dia seguinte estamos a passar fome, estamos aí a pedir ajuda. Eu estou a ver com o iPhone, eu não vou te ajudar. Estás-me a dar sinais, eu não vou te ajudar. Doutora, não temos Eu comida. faço. Não, isso não é. É sobre prioridades. Tu decidiste ter um iPhone. Tu não precisaste para esse 1 milhão de kwanzas te alimentar, ok? Ou dar-te o mínimo de conforto, porque 1 milhão de kwanzas, o Chega básico, sim. básico na tua casa vais ter. Mas- De janeiro a dezembro. Com 1 milhão, o básico, estou a falar um arroz, um óleo, tu estás-me a dizer que estás a passar fome. E tu tens um iPhone. Onde é que a tua cabeça está? Mas existe mesmo. Existe, mas eu não te vou apoiar. Eu faço filantropia, eu faço caridade com muito amor e carinho. E todas as pessoas que eu faço questão em dar o meu suporte, eu dou àquelas que de facto necessitam. Não aquelas que estão aqui a fazer jogos, a querer aparecer, a querer dar uma que, ok, tenho, posso, ok, vai buscar noutra pessoa. Eu não me sinto confortável porque eu acho que esse dinheiro que eu te vou dar fará diferença em lar, em pessoas que de facto estão a necessitar do meu apoio, não tu. Mais uma no Facebook, estamos aqui. Muitas somos que sonhamos em ser empresária e até já projetamos um tipo de empresa, mas temos dificuldade de começar. Quero saber e como começar com um tipo de empreendimento. Olha, uma das coisas que eu quero muito que dê certo a nível de projeção social é o acesso fácil a microcréditos, porque eu vejo muitas pessoas que têm vontade em trabalhar, vontade em crescer, mas existe aqui um porém. As pessoas têm que se capacitar, nós temos que especializar as pessoas em algumas áreas para que quando elas tenham a bênção, né, e a oportunidade, melhor dizendo, de receber esta oportunidade, estes recursos, elas consigam de facto gerenciar os próprios negócios de forma que não declinem, não abram um empreendimento, abram um negócio e depois, que existem muitos casos. Existem pessoas, eu tenho um exemplo de jovens que tiveram acesso a créditos e quando tiveram a permissão de ter os recursos aí nas suas contas, perderam-se totalmente. O foco era a agricultura, já não foi a agricultura, pegou, foi para Portugal, gastou dinheiro, fez, desfez. Tu só conheces as pessoas quando estão com dinheiro. Então, nós temos que nos projetar, ter a certeza que esse dinheiro, quando vier, é isso que eu vou fazer. E depois é complicado. Nós, quando temos dinheiro, aparece muito problema. Se não Aparece é muito óbito. problema. Se não é óbito, é conta. Se não é conta. Então, existem muitas divergências. Sim. E às vezes nos perdemos, nem sempre é propositado essa falta de foco ou desvio do foco, mas é importante que qualquer negócio que façamos, a gente consiga fazer um estudo de viabilidade, estudo de mercado. Não é porque a tua amiga tem salão que vais dar certo ter salão, não. Temos que fazer as coisas por nós,
estudar o mercado, ver o teu nicho de clientes, não fazer porque porque às vezes as pessoas te dizem, olha, quero fazer isso, faz, isso muito bom, não vão te apoiar, não vão potencializar o teu negócio. Nenhum. Essas pessoas que tu estás a achar que vão te dar o suporte, se não tiverem a dar, qual é o plano B? Depois caímos na frustração, né? Criamos sempre uma expectativa que é normal. Então temos que ter esse cuidado. Mas vamos trabalhar nisso. Vamos fazer com que criemos mais projetos. Já alguns, não é acessível para todos, não vai chegar para todos, mas cada vez mais o meu propósito é permitir acesso, principalmente a mulheres que têm mesmo a vontade de crescer no âmbito profissional e empresarial. Então é isso, ser focado naquilo, no negócio que queres abrir. Abra o teu negócio, não deixa desviar os teus pensamentos quando receber o dinheiro. Sim. Que feridas invisíveis a posição de liderança feminina esconde? As feridas invisíveis são o desgaste emocional, o cansaço profissional, que anulares às vezes quando tens algumas metas a alcançar, não conseguir estar em alguns momentos especiais com a tua família, ou não te permitires fazer algumas coisas que tu sonhas muito e desejas ou almejas fazer, o julgamento, a solitude, né? Eu digo sempre, o topo é solitário. Porque tu vais crescendo, depois olhas do lado, não tá ninguém do meu lado. As minhas amigas estão aí, eu estou a subir, acaba por ser um pouco solitário. E quando tu não te enquadras e não te conectas, acabas por, né, afastar-te um bocadinho. E temos que ser fortes, temos que ser resilientes, temos que ter a certeza que com gente ou sem, a salvação sempre foi e sempre será individual. Hoje o nosso amigo pode ser amanhã nosso inimigo. Hoje o nosso desconhecido pode ser amanhã nosso amigo. Temos que estar sempre abertos para as surpresas, sempre preparados para as quedas. Principalmente com a família. Principalmente. Porque a família acha que as pessoas que conseguem ascender são obrigadas a sustentar. E isso precisa ser desburocratizado a nível cultural. O meu filho não pediu para nascer. O meu filho não é obrigado a me dar nada. Eu não devo ver o meu filho como a minha fonte de renda na velhice. Quando nós vamos fazer filhos, nós temos que ter a certeza que nós criamos condições, que foi o que eu falei no início da live, para que os nossos filhos não sintam a pressão das nossas dificuldades e sintam-se inibidos de serem quem eles desejam ser. Essa é a minha visão. Não quero dizer que todas as pessoas devam pensar dessa forma. O que eu quero dizer com isso é que eu devo educar o meu filho para perceber que quando ele for grande, quando ele estiver numa posição boa e tiver em melhor situação financeira, se for o caso, no que ele puder apoiar, me apoia. Mas a partir do momento que saiu de casa, das asas dos pais, das mães, tem a mulher dele. Não tem que estar a vir aqui na família, sustentar a família. As mulheres que casam com os sustentores de lar passam mal, sofrem. É uma batalha espiritual grande com a mãe, com a cunhada, com a família, com o irmão. bairro todo, com o irmão. É muito difícil. Com um amigo que não trabalha. É muito complicado, é muito difícil. Eu venho de uma família assim, que a pessoa que gerou-me sempre foi provedor, e tu não tens noção, os problemas já vinham, não sonhava a nascer, porque sempre foi o que ajudou, o que apoiou, o que enalteceu a família, o que sempre deu suporte. E quando passou a ter a família dele, e o foco tem que ser a família dele de agora adiante. Começam a culpar as mulheres. Tu tens que ajudar, mas tu tens que ajudar para que as pessoas depois andem com os seus próprios pés. Não é estar sempre aí não, nós não podemos mesmo ter essa cultura. Existe sim situações de doença, de vida ou morte. Sim, vamos apoiar sim. Óbito, nós temos que dar o nosso suporte. Temos um pouco, vamos apoiar. Mas não deve ser uma obrigação. Nós estamos a bancar a nossa família. Mesada. Nós não crescemos, tu não vais crescer. Por isso é que eu disse, tu tens de te afastar do meio. Tu cresces, depois potencializas e depois cada um anda por si. Claro,
Tua mãe sacrificou-se sim, trabalhou, foi buscar o sustento. É tua mãe. Mãe é mãe. Mãe é sagrado, o pai é sagrado. Mas agora os irmãos, os tios, os primos, não. Nós temos que pegar e fazer do nosso dinheiro o que achamos que devemos fazer e jogar menos. Acho que se afastar não teria de trazer mais problemas na família, porque a família vai agora porque é líder. Tens que É decidir. porque- Tu tens que decidir. Eu prefiro me afastar e crescer, porque eu estou a gerar crianças para esse mundo. Eu quero as melhores condições para o meu filho. O que eu vivi, eu não quero que os meus filhos vivam. Eu decidi isso. Se vão gostar, se não vão gostar, isso é um problema deles. Tu não tens controle disso. Tu vais viver em função da tua família. Em pleno século XXI, 2026. Isso não existe. Isso não existe. Gostem ou não. O Tem que suporte que eu puder respeitar. dar, eu vou dar. Mas eu tenho que viver a minha vida. Eu não posso sufocar o artista. Não pode. Não. Artista Essa não é a tem minha que ter mentalidade. espaço. Não, tens de ter espaço. Vai viver a tua mulher. Quando tu já casas, o teu foco é a tua mulher, os teus filhos, mesmo a mulher, o marido. Dá assim suporte. Nós meninas, mulheres, estamos sempre aí com a família. Mas tu não podes ser heroína familiar. Não dá certo. Não vai dar certo. E depois sabe o que acontece? Tu dás, apoias, não sei o quê. Depois falam mesmo mal de ti. Depois dizem que tu não deixas nada. Depois quando tu deixas de dar e tu começas a te priorizar, as pessoas acham que estão na obrigação de exigir mais e que tu deves sim, obrigatoriamente os sustentar. É complicado. Na família é complicado. Não. Tipo, agradar a família é difícil. Olha, eu vi um caso de um jogador brasileiro. Nos anos 1990, construiu um prédio de 5 andares. Disse para a família: vocês, tios, primos, sobrinhos, todo mundo ficou lá. Cada um aqui tem um apartamento. Vocês vão ficar 10 anos sem pagar renda. 10. Tudo bem, não sei o quê. Depois de 10 anos, vocês vão começar a pagar renda. Você, com uma década de tempo, você não se organiza para ter casa própria. Ou mesmo organizar-se o suficiente para que caso não consigas ter casa própria, conseguires pagar a renda no teu sobrinho. Não. Passaram-se os 10 anos, o sobrinho foi lá, como é? Como é que ficamos? Não sei o que. Tá bom, vou-vos dar mais 2. Esses 2 não passam. Se em 2 anos vocês não conseguirem se organizar para sair daqui e terem a vossa própria casa e se autossustentar, vocês vão ter que ficar aqui e pagar renda. Se não pagarem a renda, eu vou fazer um despejo na justiça. Chegaram aos 2 anos. Não vamos sair daqui. Estagnação, esse espírito. Estagnação total. Por quê? Porque o sobrinho sempre ajudou, sempre deu, sempre esteve aí, sempre se desgastou, sempre apoiou. A família acha que ele é obrigado a Uma sustentar a obrigação vida sustenta. toda. Nós temos que quebrar essa maldição. Em nome de Jesus. Ficar bem quebrado. E tu nem sequer vais olhar pelos 10 anos benéficos que eu fiz para a tua vida. Exatamente. Porque para além do teto que tu não precisaste te preocupar, eu também alimentei-te, apoiei-te, dei-te o suporte necessário. E eles na rua Tu se acham. tiveste que ser despejado, falo da família desse ex-jogador brasileiro, foram despejados e amaldiçoam ele. Amaldiçoam. Mas isso vive-se, isso é cotidiano. A vida é assim. Estás a perceber? Então ele tinha que deixar a família aí, porque senão é minha família, vai me amaldiçoar? Não. Hoje já não é jogador. Hoje as despesas já estão mais reduzidas. Hoje a vida já está mais limitada. Ele precisa de dinheiro, tem que ter fonte de renda. A vida muda. Hoje temos, amanhã não temos. Temos que ter plano A, B e C. Chega uma altura que nós temos que decidir, ter poder de decisão e ver o que é melhor para nós. Que no final das contas é o que vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Desculpa, essa é a opção que todos nós devemos ter. É dessa forma que devemos pensar e ver as coisas. Nós temos que fazer o que nos faz bem para nós, sem passar por cima de ninguém, sem maltratar os outros, apoiar sempre que necessário. Mas não é em todos os momentos da vida vais apoiar. Não, sempre que for necessário, vamos sim apoiar, vamos dar o nosso suporte, mas não é obrigação de ninguém. Doutora, que tipo de mulheres a nova geração angolana precisa tornar-se para evoluir conscientemente sem perder a própria essência?
Autenticidade, tem que ser mulheres sérias, mulheres respeitosas, mulheres responsáveis. A mulher cada vez mais tem que se amar. É o que eu falei na live para quem está a entrar agora. Respeitar a outra mulher, ter poder de decisão, criar boas relações e conexões. Meninas, eu vou começar a falar isso muito nas palestras. Vocês têm que aprender a ter amizades. Nem todos os homens é para namorar. Existem pessoas que são boas para termos amizades. Temos que ser menos conflituosas. A mulher, por natureza, é muito conflituosa. E depois, as mais conflituosas chamam as outras de tóxicas. Temos que trabalhar um bocadinho nessa gestão emocional. E temos que ser mais unidas, ser mais carinhosas, termos mais empatia quando as outras mulheres vivem problemas pessoais, porque todas nós estamos propensas a passar por isso. Autoconfiantes e nos amar até dizer chega. Sempre. Sempre. Porque quando te amas, tu te feres menos os outros. E quando tu te amas, tu escolhes e fazes as melhores escolhas para a tua vida. Uau, lindo. A conversa está tão boa. O tempo está a passar, O tempo está a passar, mas vou ler mais uma pergunta aqui no Facebook. Como despertar uma mulher que não consegue exagerar seu potencial, olhar mais nos seus defeitos do que nas qualidades que ela possui? É o que eu falei há pouco tempo. Nós temos que parar, meninas, mulheres, vamos parar de olhar e focarmos mais nos aspectos negativos da vida. Vamos mesmo parar com isso. Tem tanta coisa boa, tem tanta gente que nos faz bem, mas o foco é focar naquela pessoa que nos arruinou, no ódio que nos trouxeram, no despertar negativo e espiritual que desencadearam na nossa vida. Não pode. Vamos mesmo erradicar isso. Não é fácil, mas vamos focar no que é bom. Essa pessoa é boa para mim, eu quero essa pessoa do meu lado. Agrega alguma coisa. Vamos agregar, vamos mudar a vida umas das outras, vamos fazer bem. Eu faço bem para ti, também fazes-me. É sobre reciprocidade energética. Vamos trabalhar na nossa forma de ser, na nossa forma de estar. Às vezes somos mal educadas, às vezes somos mal comportadas, às vezes temos problemas que não são espirituais. É uma questão de personalidade e caráter. Tem pessoas que têm caráter feio, tem pessoas que têm personalidade feia e precisam ser trabalhadas sim. Tem pessoas que não conseguem ouvir os outros, não conseguem ouvir conselhos, embora que nem todo conselho seja bem-vindo e nem toda pessoa está qualificada para te aconselhar. Eu não recebo conselho, por exemplo, sobre empresariado e sobre crescimento de pessoas que eu não os vejo como referência. Desculpa, nós temos mesmo que ver. Porque às vezes os mais velhos, nem todo mais velho é experiente. Nem todo mais velho fala coisa séria. Eu quero falar esse palavreado mesmo simples. Nem todo mundo fala coisa boa. Nem todo mundo vai trazer boas experiências. Tem pessoas que têm experiências más e profetizam com que essas experiências más também ocorram na tua vida. Não. Não quer dizer que tu tenhas... O que tu viveste não quer dizer que eu também vou viver. Então, nós temos que nos olhar no espelho, primeiramente, identificar os nossos erros, as nossas qualidades também, porque eu às vezes faço pergunta a algumas meninas, o que é que tu tens de bom? Não conseguem responder. O que é que tu tens de mal? Também não conseguem responder. Escreve numa folha. O que é que tu mais sabes fazer? O que é que tu tens de bom? O que é que vês de potencial em ti? Tu tens de te conhecer. Tu deves te conhecer. Para que ninguém te diga o que tu és e ninguém te ensina a gostar o que deve ser melhor para ti. Porque se tu não te conheces e não praticas o autoconhecimento, as outras pessoas têm controle total sobre ti. Ninguém tem controle sobre mim, do meu Dina. Ninguém. Porque eu me conheço o suficiente. Eu tenho erros, tenho acertos, trabalho cotidianamente neles. É um processo para a vida toda, mas estão sim identificados. Hoje tenho uma melhor gestão emocional. Hoje controlo o incontrolável, o que era incontrolável na altura. E é o que eu disse, às vezes tem pessoas que passam por mim
não cumprimentam-me. Antigamente afetava, mãe, por que é que essa pessoa não cumprimentou? O que é que está a passar? Não é sobre mim. Se a pessoa está a passar um problema, é a vida dela. Quando achar que deve cumprimentar, eu estou de paz, eu estou de luz, vou responder. Ah, não está a comentar, também não cumprimento. Não. Estás a interiorizar um problema que não é teu porquê. Ela não comentou, deixa. Desde que não venha me desrespeitar, desde que não Não entre para o meu nada. campo magnético, não Sim. fez nada, está na vida dela, cumprimenta, esquece, não cumprimenta. Isso não tem nada a ver comigo. Vamos focar nas nossas coisas e somos mal educadas, começar a trabalhar. É difícil. O nosso perfil, a nossa forma de ser, estar. Nem todo lugar é para gritar. Conta muito. Não ofender. Eu não gosto de mulheres que ofendem. Não é bom. Temos mesmo que melhorar isso. Estressou-me, desrespeitou-me. Não estás no controle, não tens domínio disso. Principalmente, doutora, desculpa se cortar, Não, estamos pode aqui. falar. Nas redes sociais, as mulheres que são líder e usam as redes sociais de forma negativa, esquecem que elas são como uma referência. Tu não tens controle disso. Eu escolho o que eu vou ver nas redes sociais. Tudo aquilo que suga-me energeticamente, eu não sigo e não vejo. Tu tens que filtrar. Porque o mal sempre vai estar aí, disposto para te atrair. Agora, o que é que tu queres para ti? Tu tens que ver pessoas de referência para te inspirar, para te motivares cada vez mais, ou para motivarem-te, e para tu olhares e veres a vida numa outra perspectiva. Porque se vocês vão para o TikTok e só querem ver, não vou mencionar aqui nomes, pessoas que não agregam nada e só falam de feitiço, e só falam de problemas, e só falam de complexidades. Tu vais viver isso porque tu vês e tu passas a inserir para a tua vida A o que tu energia és. também, sim. Tu passas a ser isso. Tu passas a ser isso. Eu filtrei para mim, para a minha vida. Quais são as amizades que nesse momento, nessa fase que eu vivo, valem a pena estar do meu lado? Contei nos dedos, só ficou 2. Não quer dizer que quando ver as outras, as vou ignorar. Não, eu sou uma mulher muito educada. Eu sempre te vou cumprimentar. Mas na nova fase que vivo, nas projeções que tenho feito para a minha vida, será que vale a pena continuar a beber, sair, conviver com essas pessoas? Não, não estamos conectadas. Existem pessoas que vêm para a nossa vida para um curto período de tempo. São como as flores. As flores não foram feitas e não foram geradas para este mundo, para estarem aqui para sempre. É para serem aproveitadas o presente. Depois morrem, depois vêm outras flores. E assim são os ciclos da vida, são as amizades. E assim é a nossa vida. E temos que respeitar isso. O processo. O processo. Sempre. Para vencer. Dina Maria é uma seguidora que ela acompanha a live do princípio ao fim. Ela diz: é bem verdade de que existe mesmo pessoas que não gostam de conselho, pessoas difíceis. Não gostam, não estão abertas. Tu não podes salvar quem não quer ser salvo. Isso não é um problema teu. Não será que elas gostam, essa já para terminar, que elas lideram só para competir? Não. Tem a necessidade de validação e algumas não sentem-se ouvidas, ou a necessidade de ter o devido protagonismo. Tem pessoas que têm síndrome de protagonismo. Tudo é ela. Ela tem que ser tudo. Quando ela é que sabe. chegou. Ela é que faz acontecer. Se ela não tem essa necessidade de ser vista pelas pessoas e ser vangloriada, ela não se sente suficiente ou potente o suficiente. E eu, graças a Deus, eu falo até com amigas minhas, eu não tenho a necessidade disso. Nem sempre será sobre mim, nem tudo é sobre mim. Eu estou no momento de brilhar, brilha. Às vezes vamos mesmo estar na plateia a aplaudir, a dar o suporte. Às vezes também vamos estar lá no palco e somos nós. Temos que saber equilibrar as coisas. Temos mesmo que saber equilibrar. Senão não temos relações humanas. Qual é o segredo para ser uma boa líder? O segredo para ser uma boa líder é ser consciente, é ser respeitosa, é ser educada,
é abraçar quando as pessoas de facto precisam de ajuda e tu tens o poder de influenciar, de melhorar e de impactar a vida dessas pessoas. É sobre fazer a diferença em um mundo tão programado sistematicamente. É sobre seres autêntica, única e tu mesma sempre. Seja única, autêntica. Olha, é aqui estou a dizer, esta conversa está boa demais. Tem que ter segunda parte. Vai ter, no momento de Deus e certo. No momento de Deus. Tem que ser única. Conselho para fechar conselho antes de O nos despedir. conselho para as meninas é que amem sempre. Quando decidem tomar uma decisão, trabalhar sempre com os instintos. Quando é para ser, será. O que é teu virá no momento certo. Claro, sempre a trabalhar, sempre a buscar, sempre resiliente, jamais desistindo. Mas nós estamos aqui para transformar gerações. Não vamos morrer estagnadas, não façam isso. Vamos alcançar sonhos, sim, vamos nos projetar. E todo o suporte que eu puder dar, façam parte das palestras, vão acompanhar. A Domildina vai sempre publicar, sempre que for necessário vai publicar aqui, quando tivermos palestras, encontros, e gostaria muito que vocês participassem. Temos sempre boas mensagens, conteúdos para vos trazer. E conto com vocês. É uma jornada única, é um crescimento coletivo, porque à medida que eu for sempre conviver com vocês, também vou aprender, também vou crescer. Quanto mais sei, mais tenho a certeza que nada sei. Obrigado por essa abertura. As Obrigada. redes sociais, doutora, que para seguir. Olha, As redes sociais. eu tenho o meu Instagram, que é o Norberta, 2 tracinhos embaixo, Garcia. Aí só posto trabalho, mas tenho também o meu TikTok. Quando saio, divirto-me. Vocês têm que saber que a doutora também tem vida, né? Então, Sim, por saio, trás do título tô tem. bonitinha, tenho uma vida pessoal, Tem sim. uma. Sim. Tenho convívios, tenho os meus momentos pessoais, lazer. E tenho também o meu TikTok, Norberta Garcia, Larissa, encontrem-me lá. Tenho também o Facebook, que pouco uso, mas agora será cada vez mais usufruído para trabalho. E estamos aqui, contamos com o vosso apoio. Faço também os projetos sociais com a Associação Vozes do Bairro. Quem puder se juntar, estamos aqui abertos para termos novos membros. Beijinhos, estaremos juntos cada vez mais. E 22 de agosto, está a vir uma surpresa. Vem aí. Estamos a preparar. Tanda. A Domildina fará questão de pessoalmente apresentar-vos e conto com vocês. Tanda. Beijinhos. Beijinho. Olá, gostaram muito da doutora, não para. Eu também. Muito obrigada, doutora Garcia. Deus te abençoe muito. Vocês também. Energia positiva sempre. Jamais desmoralizem-se. Tenham sempre a cabeça alta. Sejam sempre positivos com tudo. A vida, tudo o que nós fazemos é lei do retorno. Vamos sempre fazer bem para receber bem. E vamos morrer sempre com a nossa consciência limpa. E é sobre isso. Fazer o bem faz bem. Sempre. Beijinhos. Beijinho, obrigado. Você que teve aí 1 hora acompanhando a nossa conversa com a doutora. Gostei muito. Um aprendizado. Eu Amém. amei. Quero agradecer aos seguidores do Facebook, aos nossos seguidores do TikTok. Continuam a partilhar. Vamos, ajudem a página a crescer, do Facebook, do TikTok, do YouTube. Precisamos do teu apoio, do apoio da tua família para que a página do podcast DD123 cresça. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E no dia 12 teremos mais um episódio de podcast. Fica atento às nossas redes sociais. Beijinho. Até o próximo episódio. Beijinhos. Beijinho. Beijo. Ole, fula, fula invisível. Oh.
sacrifício. Oh. Sorrindo, lágrima caiu. O milagre chegou, foi Cristo quem cumpriu. Esperou, chorou, orou, venceu. Jesus ouviu, promessa nasceu. Coração sorrindo, lágrima caiu. O milagre chegou, foi Cristo quem cumpriu. No tempo certo ele sempre aparece.